Vamos falar agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, vamos começar pelo presidente Donald Trump, né? E também com o presidente da China, que tiveram discursos aí que a gente estava falando com a Heloísa, tão diferentes um na sequência do outro. O Donald Trump foi com um discurso um pouquinho mais agressivo em relação à China, em relação à pandemia. E o presidente chinês fez questão de amenizar o tom, mas também deu o seu recado ali, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcela e Felipe. O presidente Trump fez um discurso curto de apenas 3 páginas, em que ele citou a palavra China ou chinês 12 vezes. O objetivo do discurso do Trump é deslocar a responsabilidade por essas 200 mil mortes de Covid do governo dele para a China e, colateralmente, a OMS. De fato, ali por volta de janeiro e fevereiro, a OMS foi um pouco complacente com a China e minimizou um pouco a ameaça e não foi totalmente transparente, acompanhando ali uma posição, uma atitude que a China estava tendo naquele momento. Bom, com relação ao, claro, o objetivo do Trump é tentar defender a resposta que ele deu à Covid, que é o grande tema desta eleição do dia 3 de novembro, na qual ele está atrás do Joe Biden nas pesquisas e é o ponto principal para os eleitores americanos. Então, ele realçou que eles fabricaram tantos respiradores que estão até compartilhando com os seus amigos e parceiros no mundo, falou das vacinas, né, que eles estão com 3 vacinas na fase final de testes clínicos, e disse também que a mortalidade desde abril nos Estados Unidos é de 85%, graças aos tratamentos que eles têm usado, que salvam vidas e tal. Enfim, é todo um discurso defensivo com relação à Covid e ofensivo com relação à China. Desde que o presidente Trump assumiu, em janeiro de 2017, que nos fóruns internacionais tem havido esse contraste entre o Trump e o Xi Jinping. Por exemplo, nas reuniões do G20 ou do Fórum de Davos, o Xi Jinping tem sido defensor da cooperação, do multilateralismo, de um comércio dominado pelas regras internacionais e sempre oferecendo ajuda aos outros países. Nesse discurso, ele falou que vai doar 2 bilhões de dólares ao longo de 2 anos para os países pobres, vai doar 50 milhões para a ONU para a resposta da Covid, para a terceira fase da vacina e assim por diante. Falou também a questão do meio ambiente, né? A neutralidade de carbono, a China tem como meta atingir em 2060. O Joe Biden coloca essa meta para os Estados Unidos em 2050 e o Trump não tem uma meta para isso, não se preocupa com isso. O que tudo isso marca, na verdade, é a China aumentando o que os especialistas chamam de soft power, poder brando, né? Tentando abarcar o mundo de uma forma simpática, empática, com cooperação, mostrando que os países, pensando só em si mesmos, não vão dar certo, não vão alcançar os seus objetivos, e é isso que a pandemia prova. É claro que a China também, o Xi Jinping faz um esforço de deslocar a responsabilidade da China sobre a pandemia. A China escondeu a pandemia durante várias semanas iniciais que eram muito importantes para o mundo. Outro aspecto, quando o Xi Jinping fala em respeitar a soberania dos outros países e que a China não quer conflito, isso contrasta fortemente com a realidade do leste asiático. Nos últimos dias, na sexta-feira e no sábado, a China fez incursões com 37 aviões de guerra num espaço contíguo ao espaço aéreo de Taiwan. É claro que se você perguntar sobre isso para o Xi Jinping, ele vai dizer, não, mas Taiwan pertence à China. Isso não é uma violação de soberania, mas não é assim que o mundo vê Taiwan, Marcela e Felipe. Lorival, o que me chama muita atenção foi a quantidade de vezes que o presidente chinês Xi Jinping falou em multilateralismo. E a gente sabe que
tudo que o presidente Trump não quer é ser multilateral, né? O presidente Trump é bastante protecionista, tem tomado essas medidas, cumprindo inclusive as promessas de campanha que fez. Foram críticas indiretas, vamos dizer assim, aos Estados Unidos, porque ele não falou especificamente em Estados Unidos, ao contrário do Trump, que fez críticas diretas. Segue a Guerra Fria também nos discursos da ONU? Claro. Agora, essa questão do multilateralismo, foram os Estados Unidos e a Europa que criaram essas regras, né? A partir de Bretton Woods, isso na metade do século passado, porque eram países que se aproveitavam da concorrência, eram países competitivos. Naquela época, a China estava fechada, a União Soviética não era competitiva, né? Hoje, inverteu-se a situação. A China aprendeu a se aproveitar dessas regras do livre comércio. É bem verdade que ela viola muitas vezes as regras também, né? Ela viola os direitos de propriedade intelectual, ela muitas vezes faz dumping, dá subsídios, enfim. Tanto que o Brasil tem dezenas de ações contra a China na OMC. Então, de qualquer maneira, a China se tornou competitiva e os Estados Unidos perderam competitividade. E o governo Trump representa essa perda de importância dos Estados Unidos. O Xi Jinping fala, então, em manter as cadeias de valor, as cadeias de suprimento. Ele diz que o mundo nunca mais voltará a ser isolado como era antes. Isso é uma fantasia. Isso é verdade. Nesse sentido, o Xi Jinping tem razão. A posição entrincheirada, defensiva do Trump é só uma questão de tempo, talvez para ele se reeleger agora, mas não é sustentável economicamente. Agora, com relação ainda ao multilateralismo, essa discussão que está sendo feita sobre cooperação, existe aí uma crítica ao Brasil também velada nos discursos das lideranças da ONU. No dia 14, a OMS divulgou o relatório Mundo em Desordem, que tem o seguinte dado: Brasil, China, Índia, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia encomendaram 88% das doses da vacina da Universidade de Oxford AstraZeneca, deixando apenas 12% para o resto do mundo, que é a população de mais de 50%. Felipe e Marcela.